Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério da Economia e Planeamento. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolua para o nosso segundo briefing da semana, o nosso briefing bissemanal no domínio do planeamento. Por isso, temos mais uma vez conosco o Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, que está hoje em companhia do chefe do Departamento para o Planeamento Setorial, o Dr. Adilson Silva. Muito bom dia, senhores. Vou convidar então ao púlpito o Secretário de Estado para falar-nos sobre os resultados das contas nacionais referente ao terceiro trimestre de 2021. Secretário, o microfone é seu. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. O briefing de hoje será dedicado exclusivamente à análise dos resultados das contas nacionais referentes ao terceiro trimestre de 2021. O Instituto Nacional de Estatística publicou na segunda-feira, dia 17 do corrente mês, as contas nacionais referentes ao terceiro trimestre de 2021, que apontam para um crescimento do PIB de 0,8%, isto em termos homólogos. Este resultado deve-se ao crescimento expressivo do setor não petrolífero, que neste trimestre cresceu 6,6%. Este crescimento compensou a contração do setor petrolífero, incluindo o setor do gás, que teve uma contração de 11,1%. O desempenho positivo do setor não petrolífero no período em referência é justificado pelo crescimento que se verificou nos setores dos transportes, com quase 70%, o setor das pescas, com 53%, o setor do comércio, com 18,4%, o setor da construção, com 7,5%, o setor da agricultura e civicultura, com 5,5%, o setor dos serviços imobiliários e aluguer, com 3%, os serviços de correio e telecomunicações, com 2,9%, o setor da eletricidade e água, com 2,8%, o setor da indústria transformadora, com 2,6%, e a administração pública, defesa e segurança social obrigatória, que teve um crescimento de 2%. Os setores que ainda apresentam desempenho negativo, podemos assim dizer, são, para além do setor da extração de petróleo e refinados, que teve uma contração, como já dissemos atrás, de 11,1%. Também temos o setor dos diamantes, com uma contração de 3,7%. Os serviços de intermediação financeira, com cerca de 36,8%. O forte crescimento do setor dos transportes, isto é, o crescimento de quase 70%, é explicado fundamentalmente pelo crescimento exponencial do subsetor aéreo, fruto do aumento das frequências de voos, consubstanciado ao alívio parcial das medidas de combate à Covid-19, isso por um lado. Por outro, a entrada em funcionamento de novas operadoras no serviço de transporte rodoviário urbano a nível da província de Luanda, com a entrada de novos autocarros, como vocês bem sabem. O crescimento do setor das pescas, de 53%, é explicado fundamentalmente pelo aumento registrado nas capturas em termos da pesca artesanal marítima e também da pesca continental, em 97% e 80%, respectivamente. O crescimento do setor do comércio, de 18,4%, é explicado pelo aumento das importações, que cresceram cerca de 23%, bem como do aumento da produção industrial, do aumento do setor das pescas e do setor dos bens agropecuários. O crescimento do setor da construção é explicado, sobretudo, pelo aumento significativo na importação de cimento e clinker que registramos neste período. O crescimento do setor agropecuário e civicultura, em 5,5%, e aqui destacar que o setor da agricultura continua a ser o setor que está com um desempenho robusto nos últimos tempos. Esse aumento é explicado pelo aumento da produção de amendoim, que quase aumentou cerca de 360%, da carne bovina, com 257%, a carne de frango, que cresceu quase 93%, o arroz, que cresceu, a produção de arroz, que cresceu quase 76%,
A carne caprina também cresceu cerca de 40%, assim como a mandioca, que teve um crescimento de 3,2%. Destacamos aqui a mandioca porque é um dos produtos que tem maior peso no setor da agricultura. O crescimento do setor da indústria, em 2,6%, é explicado essencialmente pelo crescimento da produção das embalagens metálicas para as bebidas, que cresceu cerca de 300%, fraldas descartáveis, cerca de 280%, sabão, 176,5%, chapas metálicas onduladas ou perfiladas, 132%, entre outros. O desempenho do setor petrolífero, que continua em contração, tem sido determinado essencialmente pelos seguintes fatores. Nós vamos entrar um pouco de detalhe. Olhando para o bloco zero, temos assistido no bloco zero um declínio natural da produção e fecho de alguns poços devido ao adiamento dos planos de investimento que estão programados para o ano de 2020. No bloco 1506, temos assistido a um baixo desempenho do sistema de produção devido à ocorrência de excessiva água em alguns poços. No bloco 17, temos assistido ao atraso na perfuração de poços devido à suspensão das sondas causada pela restrição imposta pela pandemia da Covid-19. Ou seja, a pandemia da Covid atrasou alguns serviços no bloco 17. No bloco 18, o baixo desempenho do sistema de produção, não é, que tem a ver com os compressores e bombas de injeção de água, que têm apresentado avarias sistemáticas, tem afetado a produção nesse bloco. No bloco 32, temos assistido à ocorrência de excessiva água em alguns poços e também o atraso na perfuração de poços, também tendo em conta a situação da pandemia que vivemos. O decréscimo no setor dos diamantes, de 3,7%, podemos explicá-lo pela redução na extração de diamantes, que decorreu das questões de pandemia da Covid-19, que afetou alguns trabalhadores nas minas, pondo alguns trabalhadores em quarentenas, minas paralisadas, não é, devido à questão da Covid. Então, esta é a principal razão que fez com que o setor dos diamantes tivesse tido uma ligeira contração, podemos assim dizer. E aqui destacamos a mina de Catoca, não é, que, como sabem, representa quase 80% da produção total de diamantes do país. Em síntese, nós gostaríamos de realçar que o desempenho do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre de 2021 sinaliza a tendência de recuperação da atividade econômica nacional e a certeza de que o PIB em 2021 terá crescido, alterando assim a tendência de recessão registrada nos últimos 5 anos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, secretário. É chegada então a hora para perguntas. Temos alguma pergunta? Sim, Hermenegildo. Obrigado, muito bom dia. Eu gostaria primeiro era perceber do secretário de Estado o que é que nós temos, em alguns casos, previsões de instituições que, por exemplo, do Estado, não é? O nosso relatório de fundamentação, hoje quase que já não se verifica muito, mas ainda conseguimos notar aqui alguma diferença em relação àquilo que são as previsões ou os dados do INE, os relatórios de fundamentação do MINFIM e também da Católica, com alguma diferença naquilo que são os dados estatísticos que nos apresentam. O que eu queria saber é que ações estão a ser desenvolvidas para que haja uniformização ao nível dos vários departamentos do Estado, se podemos perceber que o Sistema Nacional poderia uniformizar as metodologias de elaboração ou de levantamento de dados. Quando diz-nos que... Não, a outra questão que eu gostaria de levantar é: nós temos um governo que elabora propostas boas, bonitas, mas que depois, na altura de execução, ela pode mudar, não é? Pode mudar. Independentemente
dos ciclos ou das fases, essas mudanças podem, como aconteceu agora com o PRODES e o recuo, entre aspas, do PREI. O que eu queria saber, ou o que eu quero saber, é que até que ponto é que, na visão do governo, essas decisões econômicas, essas mudanças, podem causar consequências nefastas ao nível da nossa produção nacional. Em relação aos dados que nos apresenta, o INE já os divulgou há alguns dias, já os tivemos acesso, e a questão é não só aquela em relação à diferença que o INE traz e também que as outras instituições trazem. Também gostaria de saber do CEP o que é que se está a fazer de concreto para que a gente tenha políticas públicas execuíveis e concretas, para não voltarmos a repetir o avanço e o recuo aqui na questão do PRODES e do PREI, que é um caso concreto e mais recente, para não falar dos outros programas do governo, que do ponto de vista de execução acabaram sofrendo situações menos boas. Obrigado. Obrigada, Hermenegildo. Sim, pode dizer o seu nome e o seu órgão. Luís Manuel, jornalista da Palanca TV. Direciono claramente ao Sr. Secretário de Estado. Falou sobre o impacto negativo que a Covid trouxe essencialmente a alguns blocos, olhando para a produção petrolífera. A questão que se coloca é para o ano de 2022, já que os problemas foram todos identificados, que resultaram na baixa de produção, qual é a métrica de resolução para que 2022 tenhamos uma produção de acordo àquilo que o Ministério ou os setores estão a idealizar? Muito obrigado. Mas isso especificamente no que toca à pandemia? Okay. Temos mais alguma questão? Obrigada, secretário. As questões que nos foram colocadas, respondendo ao nosso amigo Hermenegildo Manuel Dangope, é preciso clarificar. O INE faz contas nacionais, ou seja, o INE faz contabilização, vai contabilizar, vai contar, o que vai verificar, faz contabilização daquilo que foi a produção efetiva, o que ocorreu. Okay? Então ele traz os dados contabilizados da produção nacional, não é? E isto é que nos dá aquilo que é o produto interno bruto, que não é mais do que o somatório de todos os serviços e bens produzidos num determinado território, não é, numa determinada economia. E é isso que o INE faz. E nós, o Executivo e outras instituições, o que fazem são previsões, ok? Olham para frente, tendo em conta o que ocorreu no passado e tendo em conta as perspectivas, as condições que existem, nós perspectivamos o que é que vai ocorrer no futuro. E o que nós esperamos é que depois, quando o INE traz as contas, quando o INE vai contabilizar, não é? Nós vamos corrigir o que nós prevemos, se está correto ou se há desvios. Isso é o que se faz em toda a parte do mundo e é o que é normal em economia. É bom que fique claro. Então, o que há são previsões das instituições, aquilo que o Ministério das Finanças coloca no orçamento, nos seus documentos e outros, são previsões feitas pelo Ministério da Economia e Planeamento, mas que são previsões. Depois, quando o INE trazer os dados, confirmamos as previsões, se nós estivermos corretos, corrigimos. Isso é tão natural como isso, então não tem que ser um problema. Não é? O que é problema é se os desvios forem muito grandes ou se as tendências forem contraditórias. Não é? Desde que a gente consiga prever dentro de uma determinada trajetória e tendência, podemos considerar que a previsão é muito boa. Não é? E vocês podem verificar isso nas instituições internacionais, o Banco Mundial, o FMI também faz previsões. E, como veem, nós não estamos muito desalinhados daquilo que nós temos apresentado. Este é o primeiro aspecto que gostaria de realçar. O segundo é de que as contas que o INE publica têm 3 estágios. O primeiro estágio são contas, os dados são preliminares, porque o INE não consegue em pouco tempo contar tudo.
Não é? Então, os dados são preliminares. Há uma informação que não está disponível. E depois de 12 meses, o INE tem os dados provisórios. Isto em termos de PIB anual. E só depois de 2 anos é que o INE confirma os dados definitivos e fecha o dado definitivamente. Ok? Então, por exemplo, o INE nestas contas, essas contas trimestrais do terceiro trimestre, já trouxe os dados definitivos de 2019. E esses dados tiveram algum impacto no ajustamento dos dados que nos foram apresentados na segunda-feira pelo INE. Então, isto em termos anuais. Em termos trimestrais, o PIB trimestral é sempre provisório, porque o período é muito curto para termos certeza de que é aquilo que realmente ocorreu. Isso acontece em qualquer parte do mundo. Por isso é que depois tem esse período para essas 3 fases, que isso está de acordo com a metodologia daquilo que é as regras do Sistema das Nações Unidas, harmonizado, a metodologia harmonizada no âmbito do Sistema das Nações Unidas, que é para tornar as estatísticas comparáveis. Então, esta era a segunda clarificação que gostaríamos de deixar aqui. E essa justifica as razões que o nosso amigo Hermenegildo nos colocou aqui. É normal haver essas alterações, esse ajustamento. Agora, o que não pode ser normal é esses ajustamentos serem tão significativos. Ok? Ou alterarem tendência, por exemplo. O INE está a prever que vai crescer, mas depois não é? Há uma tendência inversa. Aí sim, podemos dizer que ali houve uma falha em termos de análise profunda dos dados. A segunda questão, o governo elabora boas propostas, o problema está na execução. Em que alterações e recuo? Deu o exemplo do Prodese e do... Eu não sei lhe responder em que medidas houve recuo no Prodese e no PREI. Não consigo responder. A minha visão é diferente. A minha visão é de que nós temos dado a avançar, quer no Prodese, quer no PREI. E entrando para o PREI, posso lhe dar nota de que o PREI é um programa que já está previsto desde o PDN 2013 a 2017. Os resultados não foram tão animadores nesse período. E mesmo neste ciclo, o PREI começou a ter uma dinâmica maior agora em 2021. Não é? E estamos a ver, o que nós estamos a assistir são bons resultados. Podemos dar que o balanço do PREI que nós temos é fantástico. A aderência das pessoas, dos empreendedores que querem se formalizar, querem ter a sua atividade formalizada, querem estar na segurança social, querem pagar os seus impostos, querem serem capacitados para poder gerir melhor os seus negócios, querem ter acesso ao financiamento por via do microcrédito e de outras facilidades que estão disponíveis no âmbito do Prodese e das medidas de alívio econômico. Então, eu não vejo nenhum recuo, pelo contrário, eu vejo uma consolidação, quer do Prodese, quer do PREI. Agora, é natural que o governo possa fazer recuos em algumas coisas. Se uma coisa não está a correr bem, por que vamos insistir no que não está a correr bem? Temos que reformular, é normal. Mas não é o caso que colocou aqui do PREI e do Prodese. Então, o que nós podemos responder relativamente a isso é que o Executivo continua a trabalhar no sentido de ter um desempenho positivo de todos os programas que estão no Plano de Desenvolvimento Nacional 2013-2017, os 70 programas. Não há recuo nenhum. Estamos a trabalhar no sentido de alcançarmos as metas com as quais foram definidas nesse plano, que podemos dizer que é ambicioso, sim, e o país precisa dessa ambição, porque nós precisamos de andar mais depressa. O que é que estamos a fazer em termos concretos para termos políticas públicas executíveis e evitar recuos? É só trabalhar. É o que nós temos que fazer. O governo tem que trabalhar. Acho que não é a altura de planear. O planeamento foi feito em 2018, 18. Temos os instrumentos. O governo está a executar o seu plano de desenvolvimento nacional. O governo está a implementar os seus programas, suas políticas. Nós acabamos de completar com sucesso o programa de estabilização macroeconômica que fizemos juntamente com o Fundo Monetário Internacional. Não estamos a ver aqui recuos. Pelo contrário, estamos a ver resultados. E podemos dar nota aqui que os resultados desse programa
que foi um programa difícil, não é? Em que houve reformas profundas, não é? Dá resultados, estão aí. Os resultados temos hoje as contas fiscais em ordem, temos a taxa de câmbio, o mercado cambial estabilizado, e estamos a assistir nesse momento até apreciação da moeda nacional. Demonstramos aqui agora, e esses dados nos mostram isso, que saímos da recessão em 2021, a economia começa a crescer. E com a economia a crescer, esperamos que em 2023, o ano está em curso, estamos à espera de um crescimento mais robusto, não é? Com cerca de 2,5%. Isto vai permitir com que também alcancemos o outro indicador que ainda também precisamos de atacar, que é da inflação. Com o aumento da produção nacional, claramente que os preços vão reduzir. Então eu não vejo recuo. Eu acho que as políticas do Executivo estão a ser implementadas e os resultados estão aí, estão à vista, para quem quer ver. Não é? Eu acho que o balanço é positivo. Obrigado. Relativamente à questão colocada pelo colega, amigo Luiz Manuel, da Palanca TV, o efeito da pandemia na baixa da produção, quer no setor petrolífero, quer no setor dos diamantes e noutros setores. Claramente, por isso é que o governo está a fazer todos os esforços para conter a pandemia. As medidas de contenção, o que nós estamos a fazer, pedindo para as populações se vacinarem, a disponibilidade das vacinas estão aí. Tudo isto são elementos ou fatores que vão fazer com que a pandemia seja controlada e não afete a atividade econômica. Porque se a pandemia continuar, e nós no briefing passado falamos disso, que um dos riscos, as previsões para 2023, é a pandemia, a evolução da pandemia. Se a pandemia evoluir de forma negativa, claramente que vai impactar, porque vai provocar confinamentos, não é? E esses confinamentos paralisam a atividade econômica, quer no setor dos petróleos, quer no setor dos diamantes, quer em outros setores da atividade econômica do país. Então, a estratégia do Executivo de conter a pandemia, e aqui a colaboração que nós precisamos das populações e dos órgãos de comunicação social para mobilizarmos a nossa população a se vacinar, não é? A cumprir com as medidas de biossegurança que as autoridades sanitárias nos estão a colocar. Então, essas medidas que o papel que todos nós temos que fazer para que possamos conter essa pandemia e dinamizarmos a nossa atividade econômica. Caso contrário, se não tivermos esse cuidado, se não conseguirmos controlar a pandemia, o efeito econômico é evidente, não é? E podemos não realizar aquilo que estamos a prever. Eram essas notas que temos de dar. Obrigado. Creio que o Hermenegildo queira só clarificar alguma coisa. Certo. Senhor Secretário, eu quando falava do PREI, no caso do PREI, aqui citava a questão do avanço, a previsão era registrar 2.000 empreendedores por ano e consegue fazer em tão curto espaço de tempo 49.000, aqui é o caso do avanço, mas no caso do recuo é exatamente em relação ao PRODESE, e se formos buscar aqui um outro programa do governo, que é a Reserva Estratégica Alimentar. Se olharmos, por exemplo, aquilo que é o discurso do PRODESE, de que é a produção nacional, de que devemos consumir o que é produzido internamente, e de repente o próprio governo vai importar, por exemplo, para a Reserva Estratégica Nacional, milho, quando deveria investir na produção, esse jogo de cintura é a questão que eu levantava. Avança num, depois tem necessidade de recuar no outro. Okay, obrigado por clarificar a sua questão e assim fica mais fácil de responder. Não há recuo, há uma percepção talvez errada, porque não se está a explicar exatamente bem as coisas. Nenhuma economia vive sem importação. A importação e exportação faz bem. O que nós temos que promover é que a produção nacional seja competitiva para poder competir com as importações, não é? Por um lado, e gerar riqueza, porque nós só podemos também importar se nós tivermos riqueza para poder depois trocar com o resto do mundo, não é? Esse é que é o problema. Se nós produzirmos muito, podemos também importar muito, porque podemos também exportar e ter receita para importar, não é? O que está a dizer relativamente ao PRODESE, como diz recuo, não há recuo. O PRODESE continua a mobilizar a produção nacional.
Agora, uma coisa é certa, nós temos déficit na produção desses produtos que disse, o milho. Por isso é que o governo não está a importar a farinha de milho no âmbito da reserva, estamos a importar o grão. Okay? Porque nós temos déficit de produção de grão no país. E aqui está uma oportunidade para que os produtores nacionais possam aumentar a sua produção. Não é? Não é aqui um recuo agora. Há claramente um efeito, o déficit desses produtos no país, que a produção nacional ainda não é suficiente, isso todos nós estamos de acordo, não é? Faz com que isso está a afetar os preços. Não é? E o governo pode ficar à espera que a produção nacional aumente, porque precisa de investimento e deixar que as populações tenham carência de bens essenciais. Então o governo teve uma estratégia de ter a reserva alimentar. A reserva alimentar vai essencialmente comprar produção nacional. Só vai comprar produção, só vai importar quando não houver produção nacional. Porque se houver milho nacional, quem tiver milho nacional, desafiamos a ir contactar a reserva e a reserva vai comprar. Não é? Isso temos certeza. Tanto é que eu já lhe dei nota na semana passada, no ano passado, de que não é, a empresa que ganhou o concurso de gestão da reserva é a empresa também que detém os maiores silos do país. E ele tem os silos para quê? Justamente para estocar a produção nacional de grão. Então aqui é um desafio duplo. Não há recuo, pelo contrário, há avanço, porque abre-se aqui uma possibilidade de quem está a produzir nacional ter para onde vender. Isso é um grande ganho para os produtores nacionais. Não há recuo, pelo contrário, é um ganho enorme. Então não podemos analisar dessa maneira. Agora, nós temos necessidade das nossas populações que precisam desses produtos e vamos, quando não ter no país, vamos ter que importar sim. Isso não é nenhum recuo, pelo contrário, isso é resolver os problemas do país. Uma última pergunta do Adriano Belmiro, da Rádio Nacional. Tem de ser mesmo rápido? Exato, Sr. Secretário, obrigado pelos esclarecimentos. A minha questão se prende com os primeiros créditos no âmbito do PREI. A previsão era que os mesmos começassem a ser dinamizados ou disponibilizados para os produtores, para os investidores, assim que está correto. Na segunda quinzena de janeiro e pelo menos até a semana passada ainda não havia. Dia 17, acho que foi o dia 17, o último, a terça-feira, exato, a secretária de Estado Dalva Ringote deu a conhecer que ainda não havia sido disponibilizado qualquer crédito ao abrigo do PREI. E gostaríamos de saber em que pé estamos. Obrigado. Obrigado, caro Adriano Belmiro, da Rádio Nacional de Angola. A informação, como foi passada aqui na terça-feira pela minha colega secretária de Estado Dalva, secretária de Estado para a Economia, eu gostaria apenas de complementar de que nós temos tido muita aderência, muita solicitação relativamente ao crédito, ao microcrédito, que é a disponibilidade que está disponível no PREI. A informação que eu tenho é que já há desembolsos. As sociedades de microfinanças que estão a trabalhar com o FACRA no âmbito do microcrédito, das linhas das medidas de alívio econômico, já existem desembolsos. Acho que eu não tenho o número correto, mas os desembolsos já ultrapassam as 3 dezenas. Era a nota que gostaria de acrescentar, mas eu acredito que no próximo briefing da economia, a senhora secretária de Estado da Economia vai trazer os números do PREI e aí vão aparecer os números também do financiamento do microcrédito de novembro até agora, que foi o prazo em que nós demos início às ações do PREI junto dos mercados. Essa é a informação que vamos trazer na terça-feira e acredito que vai ter já informação relativamente aos desembolsos efetuados. E nós vamos até fazer questão de trazer testemunhos de pessoas que estão
a beneficiar já do microcrédito no âmbito desse processo de formalização junto dos mercados. Obrigada, secretário. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes conosco, os jornalistas, os nossos caríssimos colegas. Chegamos então ao fim do nosso briefing de hoje, que é o último da semana. Contamos estar convosco na próxima semana. Obrigada.